espere ser feliz quando você for de férias. Nem espere ser feliz quando você tiver algo. Seja feliz agora. Porque a gente só tem o agora. Se você me perguntar do que eu mais gosto, não é de churrasco. Apesar que eu gosto de churrasco também. O que eu mais gosto? Eu gosto de gente. Depois de gente, o que eu mais gosto é de conversar. E depois de conversar, o que eu mais gosto é de cantar. 3 coisas que eu gosto muito. Gosto de gente, gosto de conversar e gosto de cantar. Eu canto o tempo inteiro. Tempo inteiro. Já dizia nossos bons amigos, Chitão e Chororó, que quem canta os males espantam e a gente é feliz. Ele estava certo. Estava certo, é verdade. Cantar faz bem para a alma. Eu cantar coisas boas, tá? Com letras bonitas, poéticas, poesias que se transformam em músicas. Eu gosto de música. E gosto de gente. E hoje eu queria falar dos amigos. Eu sempre quis gravar algo, registrar algo sobre os amigos. Há uns meses atrás, uma pessoa do meu passado, que eu conheci, bem passado mesmo, né? 1985. Pois é. Essa pessoa me disse o seguinte: perdi contato por muitos anos. E quando eu reencontrei essa pessoa, ele me fez a seguinte pergunta: como é possível que você ainda tenha os mesmos amigos? Interessante. Eu vim embora do Brasil há 25 anos atrás. E eu continuo conservando os mesmos amigos, muitos deles, né? Alguns partiram, que isso é o natural da vida, né? Uns partiram para a eternidade e muitos ainda estão por aqui. E eu continuo conservando os mesmos amigos. E uma das minhas amigas, uma melhor amiga minha, eu sempre dizia para ela o seguinte: a gente era feliz e sabia naquela época. Nesses anos da nossa meninice, adolescente, juventude, né? Então eu sempre dizia isso, que eu era feliz e sabia. E hoje, passados 30 anos, eu continuo dizendo: eu sou feliz e eu sei. E eu estava dizendo isso para minha filha essa semana, que meio desmotivada da vida, assim, né? Coisas de dia a dia, trabalho, rotina. E eu disse para ela: não faça um peso maior do que nós já temos. Não espere ser feliz quando você for de férias. Nem espere ser feliz quando você tiver algo. Seja feliz agora. Porque a gente só tem o agora. E como eu fiz para conservar os meus amigos de tantos anos? Assistência. Você tem que preservar as coisas boas. Tudo que você cuida dura. Tudo. Isso é assim na vida. Tudo que você cuida dura. Eu saí de lá, saí do Brasil muitos anos atrás. Mas eu trouxe todas as pessoas comigo.
Enquanto eu viver nessa terra, para onde eu for, para onde eu for, eu vou levar meus amigos. É muito importante você ter bons amigos, bons contatos. Hoje eles chamam de network. O network, ele é algo meio que comercial, meio que é oportuno. Você ter bons contatos, né? E o amigo não. O amigo é diferente. O amigo é alguém que você não tem que precisar dele. Ele é seu amigo porque você gosta de estar com ele. Você gosta de sentar com ele na calçada assim e rir muito, contar coisas fúteis, brincadeiras, cantar uma música, falar alguma coisa legal, ou até mesmo ouvir um problema que ele tem e você pode não resolver, mas você escuta, né? Você não resolve, mas você tira tempo para ouvi-lo, para dar um abraço, ou até mesmo para sair, para comer alguma coisa junto, por que não? Né? Então o amigo, ele é isso. Ele não é útil na sua vida. É bom ter amigo. Sem nenhuma pretensão. Simples assim. É uma pessoa que eu gosto de estar. E quando eu tive aí, nas minhas últimas férias, foi tão legal rever os amigos. E a gente não inicia uma conversa, a gente continua. Porque o contato sempre existe. Não é só aquele contato quando você chegou lá, que você não sabe nada da pessoa nesse meio tempo que passou. Não. Você está sempre em contato, principalmente agora que você tem, né, a internet. É tão fácil você ver a pessoa se você quiser. Lembra do Didi, quando ele fazia assim? Ei, você tá me vendo? Assim que ele fazia assim com a corneta do telefone? Né? É, visionário o Didi. Pois é, hoje a gente se vê. Naquela época, não. Então hoje é tão fácil. Tão mais fácil, né? E é importante você construir amizades saudáveis. Agora, é como aquela história do ipê que eu falei, que não existe floresta de ipês, mas existe um ipê no meio da floresta, e não existe multidões de amigos, mas existe um amigo no meio da multidão. E é verdade. Para você dizer, você é meu amigo, você tem que passar muita coisa juntos. E uma definição de amigo para mim, não precisa ser perfeito. Uma pessoa que é perfeita todo o tempo do seu lado, ela não é real. Amigo tem defeito, viu? Amigo te chateia. Amigo te deixa triste, viu? E amigo te diz umas coisas na cara que você não quer ouvir. Sim. A diferença é que um amigo, quando te diz alguma coisa, ele te diz e ele sente a dor até em te dizer. Ele sente quando ele te diz. Você já viu aquela história de é uma crítica, mas é uma crítica construtiva? Não. Amigo não faz isso. Amigo não te dá crítica construtiva. Amigo chega para você e fala, é triste essa coisa, né? Você dói em falar com a pessoa e você fala e depois você consola. É aquela coisa que você bate e depois assopra logo para não doer muito. É assim que é amigo. Mas um bom amigo, ele tá sempre ali, ó, braço dado. Se você tá na pior, eu tô contigo. Se você tá na melhor, eu tô feliz contigo. Isso é amigo. Amigo é mais que irmão, às vezes. Porque irmão, você tem uma amizade natural. Mas o amigo não, o amigo você constrói. E é tão interessante. É tão interessante ter amigos. Você não... As pessoas estão perdendo essa dádiva. Estão perdendo. O amigo, ele te socorre mais do que um parente. Você sabia disso? Sim.
O amigo é aquele casamento que cada um mora na sua casa. E é por isso que eu gosto de gente. Porque no meio da multidão, você encontra pessoas que você nunca mais quer deixar. Sabia? Por que hoje as pessoas são solitárias? Porque elas não têm amigos. Quando você tem amigos, você supera casamento que não deu certo. Você supera perda de pai e mãe. Você supera perda de filho. São momentos que você está com o coração destruído. Você tem que ter um amigo para chorar contigo. Você tem que ter um amigo para sorrir contigo. E por isso que eu sempre quis falar sobre o amigo. Mas amigo também tem que ser honesto. Tem que ser fiel. Tem que ser sincero. E tem que gostar de verdade. E aí quando esse rapaz me perguntou como é que você conseguiu conservar os mesmos amigos esses anos todos? É porque eu mudei de cidade, de país, mas eu não mudei de essência. Não importa onde você vá, você tem que continuar sendo a mesma pessoa. Por isso que quando eu chego na minha cidade, eu não inicio uma conversa, eu continuo. E essa amizade eu tenho também com meus irmãos de sangue. E olha que nós somos diferentes, viu? Um totalmente diferente do outro. Mas é importante você ser amiga também da família. E eu exijo isso das minhas duas filhas, que elas sejam amigas entre elas. Sempre. Ensinei isso. Por que eu vim parar nesse tema? Solidão. Você não precisa ser solitária. Você pode ser feliz em qualquer situação. Porque a felicidade está dentro de você. Ela não está em outra pessoa. Ela não está no casamento. Ela não está no amigo. Não está nos pais. Nos irmãos. Ela está dentro de você. Dentro de você. E quando você tem esse entendimento, você não é doente. Você não adquire doenças. Eu cheguei até aqui para te falar algo importante. As doenças físicas. Tem tanta doença que estão inventando aí, não sei nem se elas existem, se o nome. Eu nem procuro saber porque eu não quero fazer parte disso. Mas muitas doenças, muitas mesmo. E muitas delas você adquire através dos sentimentos mal resolvidos. Sentimentos mal resolvidos. Hoje, aos 53 anos, não tenho problema nenhum em dizer minha idade. Eu nunca tive nenhuma, mas nenhuma doença física. Nenhuma. Estou declarando que eu nunca tive. Isso não quer dizer que eu não venha ter no futuro. Eu espero que não, e não estou interessada. Mas nós vivemos num mundo cheio de química e cheio de coisas tóxicas e o corpo adoece. Isso sim.
Então não tem como se livrar. Eu espero, oro a Deus, mas não tem como de repente se livrar disso tudo. Mas a doença emocional, essa sim, eu tenho. E você sabe que a raiva, a mágoa, o medo, a tristeza, todas essas coisas, elas vão causar doenças nos órgãos, no rim, no fígado, no estômago, em vários lugares. E aí a gente acaba contraindo doenças que poderiam ser evitadas. E por que eu falei dos amigos no início e agora eu estou falando de doenças? Porque é onde que eu queria chegar. Quando você tem um bom amigo e você cresce com bons amigos, você aprende a superar muitas coisas. Você aprende a perdoar. Porque você gosta tanto do amigo que você acaba perdoando. Sabe? Você aprende a conviver. Por isso que é importante você ter um amigo. É um casamento em casas separadas. Se você não perdoa um amigo ou uma pessoa qualquer, você adquire doenças para o seu corpo. E tem uma parte lá na Bíblia que eu não anotei, mas você pode dar um Google aí que você vai encontrar. Eu achei tão interessante isso, que parece que tudo foi descoberto aqui, né? Tá tudo lá na Bíblia. Que Jesus fala assim, que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Você acha que isso é uma coincidência? Não. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Olha o código, olha a dica. Se você olhar as pessoas com bons olhos, o seu corpo vai ser bom. Mas se você olha as pessoas com maus olhos, você cria raiva, inveja, decepção. E tudo que você vê, que seus olhos veem, reflete no seu corpo físico. Aí você fala, então você é a perfeita? Não. Eu só tenho o meu modo de ser. Você acha que eu não tenho raiva às vezes? Tenho, é. Todo mundo tem raiva quando as coisas acontecem. Pequenas raivas, né? A gente tem. A gente fica triste? Fica. A gente se chateia? Ou se chateia. Mas tudo tem que ter um prazo. Tem também uma parte na Bíblia, tudo está na Bíblia. Eu queria falar alguma coisa que eu não tivesse na Bíblia, mas é difícil. Deus já fez tudo lá, a gente só usa as palavras que estão lá. Ele diz assim que a gente não tem que deixar o sol se pôr, né? Não está bem assim, mas eu vou falar no meu modo. Não deixar o sol se pôr quando você estiver mal com alguém, em desavença com alguém, em brigas, com ira. Não é para você deixar o sol se pôr antes que você resolva isso. E eu não creio que é assim. De manhã aconteceu alguma coisa e de tarde, antes do sol se pôr, eu tenho que resolver. Nem tudo dá para resolver num dia. No nosso dia, né? Não dá para resolver. Mas você tem que determinar um tempo. Quando as coisas são pequenas, 24 horas resolve. Alguém fez algo com você errado, você se chateou, você tem que, em 24 horas, eliminar isso. Procura uma razão por que a pessoa fez, faz uma investigação, o que aconteceu para a pessoa agir assim. Será que ela está mal nesse dia? Aconteceu alguma coisa com ela? Resolva. Aconteceu um outro fato que te prejudicou? Procure uma explicação, mas resolva isso. Houve um divórcio, como houve na minha vida,
Você não pode resolver esse sentimento em, digamos, 2 semanas, 3 semanas. Pode passar aí uns bons 6 meses até que você resolva isso emocionalmente, mas resolva. Tudo tem que ter um luto, mas tem que ter um tempo determinado para terminar. E se você não resolve pequenas coisas, aquilo vai se transformando. Eles não dizem, quando você tem mágoa de alguém, que essa pessoa dorme com você todas as noites? Deus me livre, que coisa horrível. Eis a explicação de você ter uma saúde boa. O emocional, ele pode te fazer viver feliz e ele pode destruir sua vida. Então é por isso que é importante você conservar bons relacionamentos. Pessoas que gostam de você de verdade, que não veem só os seus defeitos, que veem suas qualidades e os seus defeitos, que te confronta e te ensina a viver. Porque aqui nessa vida, ninguém vive sozinho. A gente precisa de bons companheiros. Então aprenda a escolher as pessoas que vão caminhar com você. Para onde você está indo? Para onde você está indo? Leve pessoas com você, pessoas boas, porque a caminhada é longa. E olha, nós gostaríamos, né, que fosse bem longa. Ninguém aqui está com pressa de partir. Então, nesse tempo que a gente está aqui, leve pessoas boas com você. Tire tempo. Seja tranquilo, seja calmo. Como eu digo, da calma no caos, eu e meu maracujá somos testemunha disso. Eu vou deixar ele sempre para ser meu cenário. Eu pareço com esse maracujá aqui. Não é o maracujá de gaveta, por favor. Mas, vocês entenderam, né? O maracujá de gaveta. Pois é. Seja calmo, seja alegre, seja feliz. Cante. Festeja a vida. Nós estamos aqui, estamos vivendo, estamos saudáveis. E mesmo que você estiver passando um momento difícil, tenha boas pessoas perto de você para superar. Porque tudo é superável nessa vida. Tudo. Tudo é superável. É importante ter pessoas boas com você. Pessoas que choram contigo, que sorri, que ora contigo. Precisa. E é disso que eu queria falar. E como eu te disse, aquela minha frase para terminar, vai cuidar da sua vida.